Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Esquerda Autocrítica, sempre pedindo para nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Sigam, se inscrevam e divulguem. Você já deu a sua curtida? Isso é importante para nós. Na última semana, Lula teve que ser internado às pressas por causa de uma fortíssima dor de cabeça. Posteriormente, se descobriu uma hemorragia cerebral resultante da queda sofrida meses atrás. Mas não houve nenhuma imagem nem da internação e muito menos da cirurgia. O médico falou que era extremamente grave, mas Lula não somente saiu sem qualquer tipo de sequela ou problema, como já começou a trabalhar, quando deveria estar descansando. Estranho. Isso mesmo, a estranha internação de Lula. Este é o tema de hoje. Fiquem atentos e nos acompanhem. Como falamos, Lula teve que ser internado às pressas por causa de fortes dores na cabeça. Exames revelaram que se tratava de uma hemorragia cerebral. O médico particular de Lula disse que era extremamente grave. Fizeram várias intervenções. Mas depois, Lula surge sem sequelas, falando feito uma matraca e aparentemente saudável, usando o chapéu Panamá, que faz parte do traje típico de quem está relaxado e alegre. Relaxado e alegre? Ué, não era extremamente grave? Para piorar, não houve uma única imagem nem da internação, muito menos das intervenções cirúrgicas. As únicas imagens divulgadas mostram Lula ou entrando ou saindo do hospital. Nem mesmo o fato de Lula ter um fotógrafo particular, Ricardo Stuckert, o que garantiria imagens exclusivas, favoreceu o aparecimento de algum registro. A ausência de imagens e a saída tranquila e alegre de Lula começaram a gerar dúvidas. A oposição começou a lançar boatos. Afinal, o que realmente aconteceu? A versão oficial é a que foi dita pelos meios lulistas, de que houve a internação e as cirurgias e que, apesar da gravidade, Lula se recuperou com inacreditável rapidez, por ser um gigante bombadão, forte como um touro, e mais jovem e sexy que o Justin Bieber, animando os lulistas. Esta suposta recuperação rápida foi mais um dado a acrescentar no mito de que Lula é um superpresidente, colecionador de todas as qualidades existentes no mundo, confirmando a tese de que seria o melhor presidente brasileiro de todos os tempos e maior líder político vivo no planeta. Então tá. Mas sabemos que Lula teve câncer e aparenta muito mais do que os quase 80 anos que possui. Porém, Lula é um político muito preocupado com a sua imagem. Embora nunca assuma, Lula decidiu ser presidente novamente, não para consertar o Brasil, mas para se consagrar historicamente. Lula leu biografias de políticos e tudo o que faz tem o foco na criação de um mito histórico a ficar na eternidade. Por isso, a preocupação com a maneira de como é visto pelos outros é a sua prioridade e todo o seu trabalho tem isso como finalidade. Aliás, Lula faz o possível para não agradar seu arqui-inimigo, Jair Bolsonaro, e os seguidores deste. Lula tem que demonstrar força física como algo coerente com o seu poder político, para se mostrar como alguém forte, imbatível, invencível e extremamente poderoso. Algo colossal, quase mitológico. Grandioso mesmo. A ideia é causar medo nos bolsonaristas, e fazer estes se sentirem fracos e derrotados. Mas tudo não passa de fachada, pose para que Lula possa facilitar ainda mais seu já fácil caminho para a consagração histórica de que tanto deseja. Para isso, Lula tem que evitar qualquer coisa que o defina como alguém velho, doente e por isso mesmo decadente. Lula aparenta muito mais que a idade que possui. Janja, 20 anos mais jovem que Lula, que deveria parecer filha dele, parece neta do petista. Lula está realmente muito acabado. Parece ter mais do que 100 anos. Pior que, diante disso, Lula não preparou um herdeiro político. O PT joga todas as suas fichas no presidente, apostando que o Matusalém pode representar a modernidade na política e colocar o Brasil no primeiro mundo. Há muitas dúvidas sobre a sua saúde. Desconfia-se de que o câncer voltou. Lula dá muitos sumiços durante as semanas. Suspeita-se que seja para fazer quimioterapia e tomar um violento coquetel de remédios que o façam parecer saudável e forte. Muita gente está desconfiada de que a queda e a tal hemorragia seriam falsas, servindo de cortina de fumaça para a retirada de um possível tumor que havia voltado. Talvez seja por isso que não foram divulgadas imagens da internação e das intervenções cirúrgicas de Lula. Curioso que, além de elogiar a suposta recuperação rápida de Lula, o médico autorizou Lula a se candidatar para a próxima eleição. Isso fez a oposição pensar de que não houve internação nem cirurgia nenhuma. A declaração do médico comprovou o fato de que ele é realmente o seu profissional particular. Lula sabe que a maioria da classe médica o odeia.
Por isso tratou de montar um grupo de profissionais bem íntimos, para que nunca tenha o risco de parar nas mãos de um médico bolsonarista, com disposição e condições de encerrar a vida do petista. De qualquer forma, o episódio se mostrou uma história muito mal contada. Queda, hemorragia forte, de alta gravidade, para depois sair como se nada tivesse acontecido, e ainda por cima trabalhar logo em seguida. Tudo isso sem alguma imagem para comprovar o que aconteceu? Estranho. Sabe-se que Lula, do contrário do que os lulistas pensam, não é nada honesto. Lula fará de tudo, mesmo mentir, para proteger a sua imagem, e fazer de tudo para que falem dele daqui a 300 anos, como se fosse um grande estadista. Acho que a hemorragia gerou um dano ainda maior no intelecto de Lula, já bem danificado após o líder petista sair da solitária prisão. Foi o que tivemos por hoje. Obrigado pela audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.